Mais de 10 mil atendimentos mês são realizados no Centro da Terceira Idade em Criciúma. E você vai ver também. A confiança na construção civil atingiu o maior nível dos últimos anos no Brasil. Cerca de 4 mil prefeitos e vereadores estão reunidos em Brasília para a 23ª Marcha em Defesa dos Municípios. A estimativa da inflação 2022 subiu mais uma vez. A Organização Mundial da Saúde confirmou a morte de uma criança em meio à misteriosa onda de hepatite infantil na Europa. Essas e outras notícias você acompanha a partir de agora no Informe Região. Olá, hoje quarta-feira, 27 de abril de 2022. E antes de começar com as notícias, vamos dar as boas-vindas aos moradores de Concórdia. A partir de hoje, eles sintonizam a TV Primavera no canal 15.1. Obrigado pela sua participação e pela audiência. E cerca de 4 mil prefeitos e vereadores estão reunidos em Brasília para a 23ª Marcha em Defesa dos Municípios. O evento deve durar até amanhã e serve para debater o desenvolvimento das cidades brasileiras. Cerca de 4 mil prefeitos e vereadores estão reunidos em Brasília para a 23ª Marcha em Defesa dos Municípios. O evento deve durar até quinta-feira e serve para debater o desenvolvimento das cidades brasileiras. Políticos de cunho nacional também participam do evento. É o caso dos presidentes da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, Arthur Lira e Rodrigo Pacheco. Os parlamentares destacaram a parceria entre prefeitos e o Congresso Nacional. Lira mencionou a tramitação do Fundo de Participação dos Municípios, que foi aprovado em segundo turno na Câmara dos Deputados e determina que recursos federais sejam repassados às prefeituras. O aumento do repasse está em tramitação no Congresso Nacional. A matéria foi aprovada, determinando o aumento gradativo nos 4 primeiros anos de vigência da nova regra. Nos 2 primeiros anos, o repasse a mais será de 0,25 pontos percentuais. No terceiro ano, de 0,5 ponto percentual e do quarto em diante, de 1 ponto percentual. Rodrigo Pacheco disse que quer mais frequência dos prefeitos em audiências públicas do Senado Federal. Segundo ele, o poder precisa ser descentralizado de Brasília e que as pequenas cidades também precisam ser vistas por políticos da capital federal. E esta defesa do municipalismo é uma defesa do Brasil. Não há dúvida que, ao valorizarmos os 5.570 municípios brasileiros, nós estamos dando solução aos inúmeros problemas que existem no nosso país. O presidente Jair Bolsonaro também esteve no evento. Acompanhado dos ministros da Infraestrutura e do Desenvolvimento Regional, Bolsonaro não direcionou o discurso para o assunto discutido na marcha. Destacou as ações do governo que, na visão dele, reaqueceram a economia, mas lembrou que os conflitos entre a Rússia e a Ucrânia atrapalharam os planos do governo para a retomada do crescimento. Mesmo assim, segundo o presidente, o país espera a chegada de 27 navios russos carregados com fertilizantes, que são fundamentais para a agricultura. Jair Bolsonaro tem utilizado eventos públicos para se posicionar sobre a polêmica do perdão concedido ao deputado federal Daniel Silveira. Desta vez, a ministra do Supremo Tribunal Federal, Rosa Weber, que analisa as ações contra o indulto no STF, deu um prazo de 10 dias para que o presidente explique o real motivo do indulto. A ministra quer saber se a decisão foi impessoal. Sem citar nomes, Bolsonaro mais uma vez falou sobre o perdão e defendeu o parlamentar. A nossa liberdade, inegociável. Quantos de nós somos agredidos ao longo da nossa vida pública? Lamentamos, não queremos ser agredidos, mas temos mecanismos, temos como buscar reparar isso daí. Obviamente, não podemos admitir que algum de nós que possa ter certos poderes não interfira
no destino final da nossa nação, nesse nosso bem maior, que é a nossa liberdade de expressão. Minutos depois, no evento do Superior Tribunal de Justiça, Rodrigo Pacheco ressaltou que parlamentares governistas querem mudar a legislação para proteger aliados. Ele disse isso fazendo referência ao deputado Daniel Silveira. Pacheco criticou o projeto. Portanto, a nossa responsabilidade enquanto parlamento é fazer modificações que sejam equilibradas, úteis, importantes e que não sejam vulgarizadas ou banalizadas, repito, por uma vontade de minoria, ou por interesses não republicanos, ou por uma vontade, por vezes, movida por uma paixão momentânea que logo passa, mas a lei fica. A confiança da construção atingiu o maior nível desde 2014. O otimismo cresceu com a melhora e a percepção sobre a situação atual e as perspectivas de futuro do mercado. Na análise do período entre fevereiro e abril, o indicador registrou a primeira alta no ano. Avançou 1,6 ponto na comparação com o período compreendido entre os 3 meses anteriores. O Instituto Brasileiro de Economia avalia que o resultado acontece com um salto das estimativas dos empresários do setor, o que indica uma percepção de otimismo. O índice de confiança ficou positivo com as projeções de crescimento da atividade em 2022. O indicador apresentou uma visão mais favorável sobre o momento atual e a melhora das expectativas em relação aos próximos meses. O índice de situação atual subiu para 94,4 pontos, maior nível desde junho de 2014. A alta do subíndice foi influenciada tanto pela melhora do indicador de carteira de contratos, quanto pelo avanço da situação atual dos negócios. Já o índice de expectativas avançou 7,1 pontos, com a maior variação mensal em 2 anos, atingindo 101 pontos. A melhora da confiança no setor de construção acontece em um momento em que o custo para construir no Brasil acumula alta de 11,5% em um ano. O destaque é para o salto da variação de 0,87% dos preços em abril, com altas em ritmo maior de materiais e equipamentos. A estimativa de inflação para 2022 subiu mais uma vez. Na 15ª semana de alta, o mercado financeiro prevê que o índice oficial de preços pode furar o teto da meta do governo. Depois de mais de um mês sem revelar as apostas do mercado financeiro para a economia nacional, por causa da greve de servidores do Banco Central, a divulgação das expectativas dos analistas voltou, registrando mais uma alta. De acordo com os dados do Boletim Focus, as apostas do mercado financeiro para a inflação de 2022 subiram pela 15ª semana seguida. O indicador passou de 7,46% para 7,65%. Há 4 semanas, a previsão era de um aumento de 6,86% nos preços. Caso a nova expectativa seja confirmada, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo pode chegar ao fim do ano próximo do dobro da meta estabelecida pelo governo para o ano, de 13,5%, com margem de tolerância de 1,5 ponto, chegando a 5%. O próprio Banco Central já admite que o índice oficial de preços caminha para furar o teto da meta pré-estabelecida pelo Conselho Monetário Nacional, conforme dados apresentados pela última edição do relatório trimestral de inflação. Para 2023, a previsão para o índice oficial de preços subiu para 4%. A seguir, sábado é dia de vacinação contra a gripe e sarampo em todo o Brasil. A Organização Mundial da Saúde confirmou a morte de uma criança em meio à misteriosa onda de hepatite infantil que tem rondado pelo menos 12 países do mundo. Até agora, quase 170 casos da doença foram confirmados.
Depois da Covid-19, agora um novo alerta se acende para os pais. Casos de um tipo de hepatite aguda grave, que até agora parece acometer somente crianças e adolescentes, vem sendo alvo de preocupação da Organização Mundial da Saúde. E motivos para isso não faltam. Segundo a OMS, 17 vítimas precisaram de transplante de fígado e uma morte pela doença foi confirmada. Acontece que a criança estava bem, do nada, evolui com quadro de hepatite fulminante, ou seja, uma perda da proficiência do fígado. O fígado é campeão, não, ele é especializado em proteínas e fatores de coagulação. De repente, ele para de funcionar, eleva as escórias, ele para de filtrar o sangue, ele filtra o sangue para o rim eliminar. Começa a acumular metabólitos, as crianças começam a ficar com queda de estado geral. E, de repente, alterações de coagulabilidade vai vir para a morte, que é a hepatite fulminante. Uma hepatite fulminante de causa ainda inexplicável. Nenhum teste molecular feito até agora conseguiu isolar os subtipos conhecidos da hepatite. Por isso que é misterioso e é por isso que deixa a gente preocupado. Estamos frente a uma doença não conhecida? Primeiro, vamos entender o que é hepatite. A hepatite é uma inflamação do tecido hepático, seja por medicação, seja por excesso de bebida, seja por vírus ou até infecção bacteriana exacerbada, que são as sepses. Então, isso pode causar uma hepatite. Os tipos mais comuns são conhecidos como A, B e C. O primeiro é normalmente causado pela ingestão de alimentos ou água contaminados. E, segundo a especialista, pode ser tratado de forma muito simples. Passa como uma diarreia grave, parece às vezes até uma salmonela, hidratamos a criança e vida que segue, porque o tratamento do vírus é hidratação, repouso e retorno às atividades. Já os tipos B e C são transmitidos por transfusão de sangue, contato com agulhas contaminadas ou relação sexual sem proteção. Mas alguns subtipos podem ser evitados por meio da vacina. Aqui no Brasil, a vacina contra a hepatite B é aplicada em bebês logo nas primeiras horas de vida. Contra a hepatite A vacina é aplicada a partir dos 15 meses pela rede pública de saúde. Agora, contra a hepatite C, considerada a mais grave, não existem vacinas. A hepatite C tem o potencial de virar neoplasia de fígado, câncer de fígado, levando à falência do órgão e morte. Apesar dos efeitos semelhantes, a nova hepatite não se relaciona nem mesmo com esse subtipo. Hepatite C que eu não consigo identificar no teste molecular, imagina, longe de ser, só se for uma mutação das muito estranhas. O fato é que mesmo sem causa definida, já se sabe que a nova inflamação no fígado já foi identificada em 12 nações, entre Estados Unidos, Israel e países da Europa, sendo o Reino Unido o líder em notificações, com 114 dos quase 170 casos confirmados até este momento. E ainda que pareça estar distante, segundo a especialista, o alerta de cuidados serve também para o Brasil. Você está vendo acontecendo em diversos territórios. Eu não tenho um grande número, mas espera aí, eu estou com vários casos. Em diversos territórios, nós somos um país de grande rotatividade. Olha o nosso aeroporto de Guarulhos. Somos paradas para outros destinos, com certeza. Agora, nós não temos como nos defender de algo que a gente não sabe como funciona. Então, manter as medidas básicas. Lavar muito bem a mão, os alimentos. Das medidas do Covid, que a gente não sabe se é uma coisa que pega pelo ar, a gente mantém a nossa máscara e distanciamento social. Além disso, a doutora lembra que é importante observar os sintomas da doença, que em casos já avançados são urina escura, fezes de cor acinzentada, coceira na pele, que também pode ficar amarelada, bem como os olhos, dores musculares e articulares, além de febre. Mas os primeiros sinais são estes. Agora, antes disso, o que fazer para evitar toda e qualquer doença? Criança saudável é criança que come bem,
legumes, verduras, carnes, criança que dorme bem, dormir na hora certa é essencial, dormir cedo, acordar cedo, preservar o ciclo circadiano dela e brincar. São uma fórmula mágica para deixar as crianças saudáveis. E neste sábado acontece em todo o Brasil a vacinação contra a gripe para os grupos prioritários e também para o reforço do sarampo. Crianças de 6 meses a 5 anos devem tomar a dose do reforço. O Brasil perdeu a certificação de país livre do sarampo após 2 casos serem confirmados em São Paulo. Em 2021, a cobertura nacional da primeira dose da vacina tríplice viral era de 71% e da segunda de apenas 50%. O esperado para este ano, de acordo com o Ministério da Saúde, é alcançar quase que a totalidade do público infantil. O imunizante protege contra o sarampo, a rubéola e a cachumba. Em 2016, o Brasil recebeu a certificação da eliminação do sarampo pela Organização Pan-Americana da Saúde, a OPAS. Mas em 2018, o vírus foi reintroduzido no país, ocasionando um novo surto, com 9.325 casos. No período de 2018 a 2021, foram confirmados 39.342 casos de sarampo, com 40 óbitos pela doença. Este ano, a Secretaria de Estado de Saúde de São Paulo confirmou 2 casos de sarampo, sendo um registrado na capital paulista e outro na cidade de Cubatão. O sarampo é uma doença infecciosa, transmissível e extremamente contagiosa, que pode levar a complicações e óbitos. Os principais sintomas são febre acompanhada de tosse, irritação nos olhos, nariz escorrendo ou entupido e mal-estar intenso. As principais complicações em crianças são pneumonia, infecções de ouvido e inflamação no cérebro. De acordo com a Sociedade Brasileira de Imunologia, as crianças precisam tomar 2 doses da tríplice viral, com intervalos de pelo menos 1 mês entre elas. O mesmo é recomendado para os adultos. Vamos se vacinar. A Comissão de Finanças e Tributação da Assembleia Legislativa aprovou o projeto de lei 78.1/22, de autoria do Poder Executivo, que reduz o ICMS dos alimentos vendidos em bares e restaurantes e o leite e o HT, também a farinha de trigo. A matéria agora está pronta para ir a plenário. Conforme acordo de líderes, a Comissão de Finanças e Tributação aprovou e deixou pronto para ir a plenário no mesmo dia o projeto que reduz o ICMS dos alimentos vendidos em bares e restaurantes, do leite e da farinha de trigo. Um dos principais pontos da matéria de autoria do Poder Executivo é a recondução à cesta básica do leite longa-vida, com a redução da alíquota do ICMS de 17% para 7%. O produto estava fora da lista de mercadorias de consumo popular desde o último dia 1º. Já para a farinha de trigo, será concedido benefício fiscal na forma de crédito presumido até o final do ano que vem para os estabelecimentos que fabricam o produto no estado. No caso dos bares e restaurantes, a alíquota do ICMS para alimentos baixa de 7% para 3,2%, igualando a alíquota praticada no Paraná. Ainda conforme o acordo de líderes, o relator do projeto na comissão, deputado Altair Silva, deu parecer favorável ao projeto na forma original, preferindo não acatar as 8 emendas apresentadas por parlamentares, que tinham o objetivo de incluir outros produtos na cesta básica ou ampliar benefícios aos setores favorecidos pelo projeto. As emendas, o somatório delas, distorciam todo o seu projeto de lei apresentado. E como nós precisamos avaliar melhor, entendemos que a formação deste grupo de trabalho vai fazer com que a gente possa ter a participação de todos os setores envolvidos para corrigir aqueles pontos que, porventura, possam haver divergência. O deputado Bruno Souza protestou durante a reunião. O parlamentar é autor da emenda que reduz o ICMS de 25% para 3,2% sobre as chamadas bebidas quentes, como o uísque, por exemplo, que são comercializadas em bares e restaurantes.
Como a emenda foi rejeitada, ele pediu vista em gabinete do projeto. O presidente da Comissão de Finanças, deputado Marcos Vieira, não autorizou, alegando que o acordo de líderes não permitia, já que o projeto deve ser encaminhado ao plenário na mesma data. O que o senhor acha que é? Respeite o senhor. Está rejeitado. Rejeitado coisa nenhuma. Não está. Está o senhor rejeitado. pode ter certeza que não. Está rejeitado. Ou seja, de forma arbitrária, senhor deputado, sem ler artigo nenhum, o relatório sem ler artigo nenhum, o senhor sem citar artigo nenhum. Qual o artigo? Qual o artigo? Senhor deputado, o senhor não é um autocrata. O senhor não é um ditador. O senhor não é um ditador, o senhor não é um ditador aqui. Se fez aqui um bypass na sociedade. Me suprimiram o direito de pedir vistas, porque sabem que eu tenho críticas contundentes e pertinentes ao projeto para atender ao interesse do governo. Ou seja, me suprimiram aqui o meu direito, um direito regimental meu, de pedir vistas, para analisarmos o projeto, tudo porque existe uma ansiedade do governo em aprovar esse projeto e aumentar impostos para o catarinense. Na mesma reunião, a comissão aprovou um projeto do deputado Milton Obos para alterar a lei que institui o programa Recomeça SC. A intenção é ampliar a abrangência do programa que estimula a reconstrução e a retomada dos negócios afetados por desastres naturais ou catástrofes climáticas. A relatora foi a deputada Marlene Fengler. Na verdade, o que o projeto faz é ampliar a abrangência da lei, não só para eventos de calamidade pública ou catástrofes da natureza, mas também para a incidência incomum de pragas ou doenças, também doenças, mas que o município tenha feito também a declaração de emergência ou de calamidade pública, comprovando que aquela calamidade é atípica. A seguir, Criciúma enfrenta seu primeiro desafio fora de casa na Série B. A FASC apresentou hoje à imprensa os números do projeto voltado para a terceira idade que estão sendo realizados no Centro de Convivência do Idoso. A inauguração do novo prédio do Centro de Convivência do Idoso aconteceu em janeiro deste ano. Amplo, com mais facilidade de acesso, os idosos não perderam tempo e estão lotando as aulas e os espaços nas atividades propostas no local. A direção da entidade e o prefeito Clédio Salvaro apresentaram à imprensa alguns números desses meses de atividade e a satisfação de ver o local funcionando. Pensamos aqui, a Adriana passou aqui, pensou no local de melhor acessibilidade, melhor para chegar, melhor para ir embora, e pensamos nisso. Mas não apenas um local, um espaço físico, mas com profissionais que pudessem dar mais vida, sabe, tirar as pessoas de casa, oferecer qualidade de vida, como vocês viram aqui, aula de dança, zumba, inclusão digital, enfim, essas oficinas aqui, canastra, o pessoal joga canastra, o pessoal joga o dominó, joga o pontinho, depois tem o café, depois tem a apresentação. Isto não é só viver mais, é viver mais com qualidade de vida. E é exatamente isto que o nosso Centro de Convivência oferece a todos os criciumenses. O Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para a Pessoa Idosa conta com o Centro de Convivência da Terceira Idade, que funciona de segunda a sexta-feira, onde são realizadas oficinas em 2 períodos. Segunda a sexta-feira, então tem oficinas na parte da manhã, na parte da tarde. Não tem o almoço, então todos têm que se desligar, têm que ir embora ao meio-dia. Aí retorna, vem à tarde uma nova turma. Então são 10 turmas por dia fazendo oficinas. E quando eles chegam aqui, eles escolhem as oficinas aonde desejam participar. E são 4 que tem por tarde. Claro que tem oficinas que vão 2 horários, como artesanato. E cada oficina tem um tempo de mais ou menos 45 minutos. E um intervalo para o cafezinho também. Então se eles vão jogar bocha, eles já pegam 2 horários de oficina. Se eles vão fazer ritmos, eles pegam 1 horário de oficinas.
Artesanato, bom, artesanato já falei, né? 2, 3 horários, dependendo daquelas que gostam muito. Então é desta forma. Mas também não dá para chegar aqui no centro e já querer fazer as oficinas. Eles precisam entrar, ver qual horário e qual oficina tem disponibilidade. E ver também se tem, né, no dia certo que eles querem ou se tem a vaga. E aí esse encaixe é feito e começam a participar depois da matrícula, né? Tem toda uma documentação de matrículas para preencherem também. Ao todo, são quase 10 mil atendimentos por mês, colocando os idosos em movimento novamente. Eu queria agradecer nesse momento. Dança, xadrez, violão, teclado, artesanato, coral, canastra, informática, truco, vôlei, entre outras atividades em equipes multidisciplinares que contam com profissionais de educação física, música, fisioterapeutas, psicólogos, dentistas, assistentes sociais, dança, artesãos, entre outros. E claro, não pode faltar a boa canastra, assim como a dona Iracema de Campos Gomes, que não perde uma quarta-feira com as amigas. Aqui é tudo de bom. Eu venho terça, venho quarta e venho sexta. Porque sexta a gente tem dança de coreografia, né? E quarta-feira tem a canastra, que é tudo de bom, né? E a senhora já frequentava o outro, veio para cá agora com a abertura desse? De qual bairro que a senhora é? Já frequentava antes, lá em cima. Já se frequentava lá. A gente participa da dança com o Anderson também, né? E agora a gente está jogando canastra aqui com o Felipe. É tudo de bom. O Centro de Convivência Zumara Manink Barreto fica localizado dentro do Parque das Nações, Cincinato, Naspolini, no bairro Próspera. E tem muita atividade boa lá. E o Criciúma enfrenta hoje o seu primeiro confronto fora de casa pela Série B. Será contra o Guarani, em Campinas. O Criciúma enfrenta hoje, às 9 horas da noite, o Guarani pela 4ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. A partida será realizada no estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas. Esse será o primeiro compromisso do Tigre jogando fora de casa pela segundona do Brasileiro. Para a partida, o técnico Cláudio Tencati realizou um treinamento em solo paulista e não revelou se vai promover mudanças na equipe. Algumas mudanças pode ocorrer ou não, né? A gente tem testado, até porque o treinamento serve também para isso, para a gente testar e reavaliar, até por conta que agora a gente pega uma sequência de jogos e nessa sequência de jogos tem atletas que eles não vão suportar 3 jogos seguidos, então é fato que isso deva ocorrer alguma substituição, né? Então estamos avaliando até perante aquilo que é a equipe também do Guarani, né? Como você disse, a gente, claro, já estudou o time do Guarani, conhecemos bem a característica, é uma equipe que nesse momento não justifica essa parte da tabela que está, porque jogou para não estar nessa parte da tabela, mas não venceu. Então a Série B, ela tem esse componente, né? Que tem equipes que jogam bem, tem comportamentos bons, mas se não vence, acontece como está o Guarani nesse momento. Mas apenas a 3ª rodada, a 4ª rodada agora que vai entrar, né? Para eles indo para a 5ª e a gente com uma rodada atrasada, né? Então automaticamente pensar em pontuar, mas fazer um grande jogo e avaliar essas mudanças, né? Então se você me disser assim, já certeza, ainda eu tenho 1 ponto ou 2 ali, principalmente no setor, que talvez possa ocorrer uma mudança, mas a maior parte da característica da equipe é mantida, o modelo, o sistema, né? E as ideias também da mesma forma, para manter o mesmo ritmo que a gente vem fazendo, o mesmo tipo de imposição. O Guarani não conseguiu vencer ainda na competição. Só empatou contra o Sport e perdeu para o Grêmio e o Brusque. A provável escalação do tricolor deve ter Gustavo, Claudinho, Rodrigo, Zé Marcos e Marcelo Hermes, Léo Costa, Arilson, Felipe Matheus e Marquinhos Gabriel, Rafael Bilu e Thiago Alagoano. A arbitragem da partida será de Emerson Ricardo de Almeida Andrade, da Bahia, e auxiliados por Jucimar dos Santos Dias e Luanderson Lima dos Santos, também da Bahia. Boa sorte ao Tigre, então. E com essa informação, a gente encerra o Informe Região desta quarta-feira. Lembrando para você, siga nas redes sociais a TV Primavera, @TV Primavera no Instagram, Facebook e no nosso canal do YouTube. A todos vocês, uma boa noite. Até amanhã.